Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre eletrólitos e não eletrólitos. Pessoal, em nossas aulas a gente está entrando num novo capítulo. A gente já finalizou toda aquela parte sobre ligações químicas, que agora a gente vai começar as funções inorgânicas. Vai começar agora a ver os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, assim, embora não seja o momento de realizar nenhuma reação, essa aula, o objetivo dela é servir de introdução para que possa entender essas funções futuramente, incluindo hidretos metálicos, que são fundamentais. Então, vamos abordar aqui a diferença entre eletrólitos e não eletrólitos. A aula de hoje é literalmente o que conduz e o que não conduz corrente elétrica. Então, para isso, a gente vai precisar de uma definição básica. O que é corrente elétrica? Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas. Quando ocorre esse fluxo ordenado de partículas carregadas. O conceito ele tem tanto na física quanto na química. E nesse caso aqui, ele se complementa. O que são os condutores elétricos sólidos? São compostos metálicos. Imagina uma barra de ferro, de ouro ou de cobre. Eles são exemplos de condutores sólidos, eles conduzem eletricidade porque ele tem aquela teoria que a gente viu anteriormente, que é o mar de elétron, onde a gente tem cátions metálicos em um emaranhado de elétrons. Isso explica por que esses materiais são condutores. Também a gente vai discutir o que é a solução iônica. Quando que se forma um composto que se dissolve em água, que vai criar uma mistura homogênea. Nesse quadro aqui, a gente tem um desenho esquemático que vai ilustrar esse fluxo ordenado de partículas carregadas. Nessa parte superior, há um fluxo desordenado desses elétrons, enquanto nessa parte inferior aqui, nós temos um fluxo ordenado. Por quê? Ele é criado pela diferença desse potencial gerado por essa bateria. Observe que os elétrons que estão carregados negativamente, eles se movem em direção ao polo positivo, pois polos opostos eles se atraem. É muito importante vocês entenderem essa questão de fluxo ordenado para compreender a corrente elétrica. Agora vamos falar sobre o experimento de Arrhenius. Ele praticamente mergulhava fios em uma solução e verificava se a lâmpada acendia ou não, o que indicava se tinha a condução elétrica. Esse experimento ele está diretamente relacionado à dissociação, que é a separação de íons em uma solução. Por exemplo, um composto covalente, como mostrado no desenho, as moléculas não se separam em água. Já um composto iônico, como o cloreto de sódio, que é o NaCl, os íons se separam ao ser dissolvido em água. Em soluções iônicas, ele se separa em água devido à transferência de elétron. Essa separação é chamada de dissociação. Olha aqui, ó, a gente tem átomos de cristal de sal, quando colocamos em água, ele dissocia. Então, o que acontece aqui? O Na+, aqui está o Na+, e o Cl-. Ele perde um elétron para poder completar a teoria do octeto, formando aqui o Na+, e o Cl-. Ocorre, então, a formação de um cátion, que é o Na+, e o cloro, que ganha um elétron, ele se transforma em um ânion, conforme a gente já viu anteriormente de cátions e ânions. Um exemplo semelhante, ele ocorre com o KBr, que também é um composto iônico, onde o potássio, ele sendo do grupo 1A, aí tá aqui, ó, ele tem um elétron na camada de valência, enquanto o bromo, ele que pertence ao grupo 7A, ele tem 7 elétrons. Então, o potássio, ele perde um elétron formando o K+, e o bromo, ele ganha esse elétron formando o Br-, um ânion. Nós temos aqui também o bário e o cloro. O cloro é importante? Sim, muito importante. O bário, ele pertence aqui ao grupo 2A, é um metal alcalino terroso e ele tem 2 elétrons na sua última camada, enquanto o cloro, ele é um halogênio puro do grupo 7A. O bário, ele vai pegar e perder esses 2 elétrons. Como ele perde 2 elétrons e o cloro só precisa de 1, então eu preciso de 2 cloro para poder formar 2 ânions. Uma coisa que é essencial para entender como essas diferentes substâncias interagem em solução aquosa é entender o que é um composto covalente. Por que ele é covalente? Porque ele não há metal em sua estrutura. Veja bem, aqui nós temos aqui a fórmula aqui da açúcar, glicose. Se ela for dissolvida em água, ela vai permanecer como glicose.
Carbono não é metal. O hidrogênio também não é metal, o oxigênio também não é metal. Ele é formado por ligações entre não metais. Então, você tem que lembrar que composto covalente, ele não vai ter metal em sua estrutura. O que eu quero destacar aqui é a diferença de comportamento entre compostos iônicos e o covalente em solução aquosa. Quando a gente vai dissolver um composto iônico, ele dissocia. Isso é o que permite a condução de eletricidade. E quando a gente dissolve um composto covalente, ele não vai dissociar. Ele vai se formar moléculas que vai permanecer intactas, sem separação dos seus íons. E por isso que ele não ocorre a condução de eletricidade. Aqui, ó, nessa representação visual, vocês conseguem entender. Colocou açúcar aqui, essa molécula aqui, ó, ela continua inteirinha aqui dentro. Resumindo, compostos iônicos em água, eles são condutores de eletricidade devido à formação de íons, que ele cria o polo positivo e o polo negativo.